Amém, glória a Deus. Vamos dar início a mais uma aula, do nosso estudo sobre a segunda carta aos Coríntios. Semana passada nós estudamos com o pastor José Roberto o capítulo 11 e hoje nós vamos ver o capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. O título da lição de hoje é O Espinho que Incomoda e a Graça que Me Basta. É um título bem chamativo, né? O espinho que incomoda e a graça que basta. Aqui há uma contradição entre o espinho e a graça, né? Algo que incomoda e algo que nos agrada. A graça de Deus nos basta, né? O que tem incomodado a vida de cada um de nós, né? Muitas vezes o sofrimento faz parte da vida cristã, né? Eu queria, antes de nós iniciarmos o estudo, dar uma palavra de oração, né? Acho que o momento da igreja, né, de estudar é primordial, né? O estudo na igreja é primordial, né? Temos os cultos de oração, os cultos de pregação do Evangelho, e agora o estudo bíblico, né? Deus, quando falou com Josué lá, quando ele começou o ministério dele, disse para ele ser forte e corajoso, e meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, né? Estudar essa palavra, né? E não se esquecer de nenhum dos seus mandamentos. Então faz parte da vida cristã o estudo. Se nós não dedicarmos tempo a isso, né, a palavra do Senhor instrui nós meditarmos nessa palavra de dia e de noite. Então essa é uma oportunidade de nós, diante de Deus, estar estudando essa palavra. Vamos orar, pedir a graça de Deus sobre a nossa vida, que as revelações contidas aqui nesse capítulo possa ser iluminada, então possamos entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pela oportunidade que Tu dá à igreja de estudar, de meditar nessa palavra. Que o Teu Espírito Santo nos guie, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, que o Teu Espírito Santo possa trazer as revelações do Senhor para a nossa vida, que está contida aqui nessa palavra. Em nome de Jesus, que possamos sair daqui alimentados por essa palavra e mais fortalecidos. Assim como o Senhor disse, ó Pai, a Paulo, que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, que nós possamos, que o Teu poder seja aperfeiçoado nessa noite, ó Pai, em nós, na nossa fraqueza, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Quem está em casa também, muito boa noite. Quem está com a apostila, nós estamos na lição número 16, né? O espinho que incomoda e a graça que basta. O texto base para esse estudo é aqui mesmo no capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás,
para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim se pouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Glória a Deus. Nós já oramos que o Espírito Santo de Deus revele essa palavra a nós. Amém? Como nós estudamos, né, quem estava presente ou quem acompanhou pelo YouTube, os capítulos 10 e 11 fala de uma defesa. Paulo, ele é requerido pela igreja, pela situação que a igreja de Corinto está passando, pela presença de falsos apóstolos, falsos pregadores, que estavam diminuindo a autoridade de Paulo diante daquela igreja que ele havia fundado, com oratórias, com pregações, com falatórios, e dizendo que Paulo não era digno de ser chamado apóstolo, mas sim esses novos pregadores que apareceram ali em Coríntios. Então, no capítulo 10, capítulo 11, Paulo, ele escreve esses capítulos para a defesa do seu apostolado. Meio que constrangido, né? Como nós ouvimos semana passada, o pastor dando estudo, dizendo que o Paulo já estava com eles há algum tempo, né? Já fazia tempo que Paulo estava com eles. Eles conheciam Paulo. Então, por que eles duvidavam desse apostolado? Quando alguém vem de fora, né, falar mal do apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, ela já conhecia aquele apóstolo, já conhecia Paulo. Qual que era a função de Corinto? Defender o seu pastor, né? Fala assim: não, vocês estão por fora, vocês chegaram agora, vocês não sabem quanto que Paulo sofreu para ele chegar até onde ele está. Então, o único erro da igreja de Corinto foi não defender o apóstolo Paulo quando foi requerida. Então, Paulo se fez na obrigação e até ficou constrangido de ter que se defender para os seus próprios fiéis, né, para os seus próprios irmãos, que já o conhecia há algum tempo. Então, ele usa o capítulo 10 e o capítulo 11. E o capítulo 12, que nós vamos ver hoje, parece que Paulo já está cansado dessa conversa, né, de ter que dizer que é apóstolo, de ter que se defender, de ter que provar tudo. Então, ele dá uma cartada final. Até nós vamos ver aqui nessa lição que tem um item chamado a defesa final, ou seja, depois disso não vai falar mais nada, não vou falar mais nada sobre isso. Vamos pôr um ponto final nessa discussão. Então ele começa o capítulo 12 falando: já que vocês querem provas de que eu sou apóstolo, eu vou provar para vocês. E ele começa falando de uma experiência sobrenatural de um homem, não é? Aqui fala, eu sei que o tal homem, ou seja, ele fala assim, conheço um homem, ele não fala de si mesmo, mas nós sabemos que este homem que teve a experiência com Deus, né, que foi arrebatado até o terceiro céu, é o próprio apóstolo Paulo. Mas por não se vangloriar, pela humildade que o Senhor colocou no seu coração, né, ele tem esse cuidado de dizer que não foi ele, mas ele conhece um homem que teve uma experiência, que foi arrebatado até ao terceiro céu, né? Foi arrebatado até o paraíso. Olha só, que experiência, né? Já que estavam questionando, né, a espiritualidade, o chamado do apóstolo Paulo, então ele já começa aqui numa cartada final, dizendo assim, então já que eles são apóstolos, veja se eles passaram pela mesma experiência, né? E ele não fala eu, né? Porque ele não é daquele tipo de homem que se vangloria, que se auto-intitula, né? Ele prefere falar em terceira pessoa. Então ele fala: eu conheço um homem que há 14 anos, né? Então ele
fez reviver na memória dele uma experiência do passado, 14 anos atrás. Foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, ele não sabe. Mas foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. O que são palavras inefáveis? Eu fui procurar o significado da palavra inefável. Quer dizer uma palavra indescritível. É uma palavra indizível, é impossível traduzir. Nós vemos, vários textos da Bíblia que o homem teve revelações com Deus, teve visões de Deus, e ele fala assim para nós, ele traduz para nós como uma figura, não é? Eu vi um trono, parecia uma cara de homem, uma cara de leão, parecia que ele tinha asas que cobriam o rosto, asas que cobriam as pernas. Ele tinha visões e tentava traduzir para nós, na nossa linguagem, o que ele viu no céu, não é? Os profetas, João teve a visão do próprio Cristo, na segunda vida de Cristo, lá em Apocalipse. João teve aquela visão extraordinária e ele traduziu para nós o livro de Apocalipse, que é o livro das visões, das revelações. Ele traduziu para nós em figuras, em algumas figuras, para que pudéssemos entender o que ele estava falando. Agora, imagina a visão de João, não foi maravilhosa? Não foi tremenda? Não foi sobrenatural? Agora, a visão que este homem teve, que nós sabemos que é o próprio apóstolo Paulo, teve de Deus ou de Cristo, e as palavras que ele ouviu, não podia nem se comparar, não podia nem falar, não podia nem se descrever. São palavras inefáveis. Por causa do quê? Da sua natureza, da sua beleza ou do seu poder. Então, nós não imaginamos o que foi falado para Paulo, mas foi algo maravilhoso, tremendo, mais poderoso do que para qualquer outro homem, porque todas as revelações que Deus deu para os profetas, para os apóstolos, foram traduzidas, de alguma forma, estão na Bíblia. Essa aqui não, essa aqui ele falou, esse tipo de coisa que eu ouvi lá, não é lícito ao homem referir, ou seja, é melhor guardar para mim. Foi uma experiência pessoal. Hernandes Dias Lopes diz que essa carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, é a carta mais pessoal de Paulo. É onde ele abre o seu coração, é a carta que ele mais se expõe, por causa do seu amor pela igreja, porque ele não queria ver todo aquele trabalho que ele teve perdido, jogado ao léu. Então ele se expõe, ele se entrega ao máximo nessas duas cartas aos Coríntios, porque talvez seja uma das igrejas mais difíceis que ele trabalhou e aquela que ele mais amava. Então é uma carta de coração aberto, e ao mesmo tempo que ele fala da sua vida pessoal, das suas experiências pessoais, ainda que ele fala de si mesmo, a gente lê os escritos de Paulo e a gente percebe que ele não é alguém que se vangloria, ele não fala de si mesmo, Nós cristãos, nós temos que seguir os caminhos de Cristo, Cristo, a humildade de Cristo, Eu vim para servir e não para ser servido. Então, nós sempre temos que estar prontos a servir, sempre temos que estar prontos a ser o último, A palavra diz que os últimos serão os primeiros. Então, nós temos esse padrão na vida cristã, de se humilhar, de serviço, de se esconder, de não se aparecer, E aqui, ele deixa um pouco de lado esse não se aparecer, ele começa a falar de si mesmo, porque ele está se defendendo ali das acusações dos falsos profetas. E ao mesmo tempo que ele fala de si mesmo, a vida dele é tão de Deus e as credenciais do seu apostolado é tão visíveis que quando ele fala de si mesmo, ao mesmo tempo que ele fala de si, ele traz para nós ensinamentos profundos do caráter de Deus. Porque foi ele mesmo que disse que não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Então, quando ele abre o coração para falar de si mesmo, ele abre o coração e o que nós vemos ali? Nós vemos o próprio Cristo revelado à igreja, E aí, ele fala no versículo 5, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas,
Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ou seja, para se defender diante das acusações de que ele não era apóstolo, ele escreve e traz à memória dos coríntios uma experiência tremenda, maravilhosa, só que ao mesmo tempo ele diz, eu não vou me gloriar nisso. Eu poderia, porque se eu me gloriasse nessa experiência que eu tive com Deus, eu não seria nécio, eu não seria tolo, porque eu estou falando a verdade. Mas eu vou me abster, não vou me gloriar nisso, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. E aí ele mostra o verdadeiro evangelho. Por mais experiência que nós tenhamos com Deus, ele nos ensina que nós devemos nos gloriar, não nas experiências, nas vitórias, nas bênçãos de Deus. Nós temos que testemunhar, nós temos que ser testemunhas vivas da obra de Deus na nossa vida. Mas ele diz, para se gloriar, se glorie nisso, nas suas fraquezas. Se glorie nisso, na dependência de Deus. Apesar das experiências, apesar do poder liberado por Deus, apesar da graça manifesta de Deus em nós, o que nós devemos nos gloriar é nas fraquezas, nas nossas fraquezas. Nos termos consciência da nossa posição em Cristo. Em nenhum momento nós podemos nos gloriar, dizer que nós somos alguma coisa. Mas se nós temos alguma coisa, ou se nós somos chamados de algo, é porque foi Ele que nos deu. É porque foi o poder dEle em nós que nos exaltou. Então, toda a glória e honra seja dada ao Senhor Jesus. Toda a honra e glória e poder seja dada a Deus. Aqui ele traz um ensinamento muito profundo, de que nós devemos nos gloriar sim, nas nossas fraquezas e não nas nossas experiências. Contudo, Paulo foi um homem de muitas experiências. Se você está acompanhando aí na revistinha, nós temos aqui Atos capítulo 22, que ele conta lá para a igreja como foi a experiência do chamado dele. Ele estava indo para Damasco para perseguir os cristãos. Isso acontece no capítulo 9. Mas no capítulo 22 ele narra essa experiência. Ele teve uma experiência face a face com Cristo. Ele fala, quem é você? Jesus aparece para ele ali no formato de luz, de glória. Quem dera nós tivéssemos essas experiências. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui nessa noite, quem está nos acompanhando pelo YouTube e quem vai assistir essa ministração depois, gravada, tem as suas experiências com Deus. E eu acho que a vida cristã, ela é feita de experiências com Deus. Nós somos, Deus é revelado a nós dia a dia, dia após dia, de glória em glória. Não é assim que a palavra diz? Que Ele é nos revelado de glória em glória. No dia da nossa tribulação, Ele se revela a nós como Consolador. No dia da angústia, no dia da doença, Ele se revela a nós como o médico dos médicos, Jeová Jireh. Ele se revela a nós de acordo com a nossa necessidade. Ele é o Deus supridor de todas as coisas. Mas quem dera nós tivéssemos essas experiências visuais, que Paulo teve. No capítulo 16, ele tem uma visão do homem da Macedônia. Ele estava lá descansando, de repente ele viu o homem da Macedônia dizendo, ei Paulo, passa para a Macedônia, vem nos ajudar. E ele entendeu que era um chamado de Deus para a vida dele. Paulo, ele teve experiências com Deus como os profetas do Antigo Testamento. Olha que absurdo isso, que magnífico isso, que a vida de Paulo, o chamado de Paulo, ele, em todo o tempo ele fala, foi Deus que me chamou, o meu ministério não foi dado por homens, mas foi o próprio Jesus que me chamou. Os apóstolos, tem uma regra, que para ser apóstolo deveriam ter andado com Jesus, deveriam ter aprendido de Jesus, e deveriam ter sido convocados pelo próprio Jesus. Só que Paulo, ele não viveu naquela época em que os discípulos andavam com Jesus. E como ele poderia ser chamado de apóstolo? Talvez por isso o seu apostolado era questionado. Mas foi o próprio Cristo que apareceu para ele que o chamou. Então,
cai por terra aquela regra de que ele não andou com Cristo. Ele aprendeu com Cristo, né? Ele fala que esse chamado e tudo que eu aprendi, os mistérios da graça, o mistério, ele fala muito dos mistérios da graça, mistério do Evangelho, que antes não fora revelado, mas agora nos é revelado através da vida dele. Ou seja, o próprio Cristo revelou a ele. Então, tudo isso marca um apostolado correto, um apostolado sincero, um apostolado verdadeiro. E tudo isso faz com que ele se oponha àqueles falsos pregadores. Gálatas capítulo 1, versículo 12 fala: eu recebi o Evangelho de Jesus Cristo. Né? O discernimento do Evangelho baseava-se nas revelações de Deus para a vida dele. Efésios capítulo 3 e 1 Coríntios capítulo 12. Ou seja, tantas visões e tantas experiências. Paulo já era acostumado com essas experiências. Talvez essa experiência que foi arrebatada ao terceiro céu e ao paraíso foi a mais poderosa, mas nem isso fez abalar a vida de Paulo. Hoje, os pastores da mídia, né, acontece uma cura e aquela cura passa a semana inteira na televisão, né, nos programas de rádio. Né, a gente acompanhava aquelas igrejas, né, que ele usava os milagres como propaganda da igreja para atrair mais pessoas. Né, naquela época. Agora, eu entendo que Deus está trazendo o povo de Deus para um entendimento melhor da palavra dele, né? Muitos foram enganados pelos falsos profetas, né? E nós temos a oportunidade aqui desse estudo, oportunidade de aprender da palavra para nós sermos resguardados disso. Então, a vida de Paulo era uma vida de experiência com Deus. Nós devemos buscar experiências com Deus. Nós precisamos dessa revelação de Deus. Nós precisamos dessas visões, dessas revelações. Talvez Deus se revele a nós, não fisicamente, não numa imagem ou numa luz, mas através da palavra, através da oração, através de uma pregação, nós recebemos as revelações de Deus através da sua palavra. E a vida do crente deve ser marcada por essas experiências, né? Dentre todas as visões que havia recebido, Paulo especificou esta, de ter subido até o terceiro céu. A cosmologia bíblica, ela entende que existem 3 céus, né? Esse céu que a gente vê, esse que a gente tem a visão aqui, o céu azul, tem o céu que é o universo, né? O espaço sideral, e tem o céu que é o trono de Deus. Abra comigo lá em Atos, capítulo 7, versículo 49. Atos um pouquinho para trás aí. Atos capítulo 7, versículo 49. A palavra do Senhor diz assim: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Aqui, o versículo 49 do capítulo 7 de Atos fala de um céu cujo é o trono de Deus, né? Deus está sentado no trono no céu. Não é esse céu que a gente vê, não é o espaço sideral. E aí a gente entende que esse seja o terceiro céu, é lá, na habitação de Deus. Imagina um homem ter uma experiência de ser arrebatado até esse céu, até a presença de Deus. Então ele usou essa experiência para dizer, né, que ele teve uma experiência maior do que todos os outros falsos profetas ou falsos pregadores que estavam ali em Corinto, e ao mesmo tempo ele se abstém de se gloriar dessa experiência e fala que vai se gloriar então na fraqueza, nas suas fraquezas. E aí nós entendemos, passamos para o segundo ponto da lição, que diz o modo de Deus de usar o sofrimento, né? Da experiência
de Paulo emergem pelo menos 5 razões pelas quais ao cristão é permitido sofrer. Você já parou para pensar por que nós sofremos tanto? Né? Interessante que ele fala sobre o espinho na carne, né? Que foi posto por ele, justamente para que ele não se ensoberbecesse. E ele havia pedido para Deus por 3 vezes para tirar esse espinho da carne dele, e Deus não tirou. Deus falou: minha graça te basta, né? E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, muitas vezes, o sofrimento que nós temos ou passamos tem um propósito. Deus não faz o crente sofrer, ou não que ele faça, mas ele não permite o crente sofrer por sofrer, mas ele permite o sofrimento muitas vezes na nossa vida para alcançar um propósito, né? Para aperfeiçoar o poder dele em nós, para, primeiro, revelar a condição espiritual do cristão. Aí no capítulo 12 de Coríntios, versículos 5 e 6. Versículos 5 e 6. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê, ou de mim ouve. Mesmo tendo terminado o relato, né, da sua experiência sobrenatural, Paulo continuou ainda falando na primeira pessoa. Ele estava preparado para gloriar-se nas suas fraquezas. O seu sofrimento por amor ao Evangelho, sim, era a verdadeira prova do seu apostolado, né? Então, ele falou assim: eu tive uma experiência maior do que eles, porque os falsos apóstolos diziam assim: Paulo não é considerado apóstolo porque ele não tem credenciais. Quem é Paulo? Nós tivemos mais experiências que ele, né? Ou mais estudo que ele. Nós vimos na aula passada que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, né? O maior sábio ali da época, né? Ele tem o maior conhecimento, mas os falsos apóstolos insistiam em dizer que ele era inferior. E Paulo, por A mais B, prova para nós e para a igreja de Corinto que ele não tinha nada a perder para aqueles falsos apóstolos, né? Ele falou da experiência dele, mas a verdadeira patente dele, a verdadeira defesa dele era os seus sofrimentos, né? O seu sofrimento por amor ao Evangelho era a verdadeira prova do seu apostolado. Assim como o ouro ele é apurado no fogo, no calor, a fé cristã é testada mediante duras provas também. O apóstolo Pedro fala isso lá em 1 Pedro 4,12. Abra comigo lá em 1 Pedro 4,12. Marca aí o capítulo 12 de Coríntios, a gente vai voltar nele, mas 1 Pedro 4,12. Pedro fala para os irmãos: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também nas revelações de sua glória vos alegreis exultando. Esta é a vida cristã. né? Passamos pelo fogo, passamos pela prova, como dizia a canção, passa pela prova dando glória a Deus, né? Nós somos provados pelo fogo, mas o apóstolo Pedro diz, não estranheis, não se faça de vítima, né? Não fala assim, ai, tadinho de mim, ninguém gosta de mim, eu estou sofrendo, só porque eu sou crente. Você tem que se alegrar, né? Pelo contrário, não estranheis o fogo, mas pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, porque nós temos uma garantia, se nós somos coparticipantes dos sofrimentos, é garantido para nós que também, na revelação da sua glória, nós seremos exaltados com Ele.
Se nós morremos com Cristo, nós temos a certeza, a convicção de também sermos ressuscitados com Ele para a vida eterna. Essa é a glória dos crentes, essa é a glória do cristão, esse é o consolo. Isso faz com que aquela paz, né, que fala em Filipenses, a paz que excede o entendimento. Eu estou enfermo, eu estou endividado, eu estou sofrendo, mas eu tenho uma paz aqui dentro que me consola. Eu tenho uma paz de Cristo que não me deixa desesperar, né? Eu tenho uma esperança em Cristo. A certeza que nós temos é que se nós sofremos com Cristo, nós nos alegraremos com Ele também. E a glória que nos está reservada é abundantemente além de todas as lutas que nós passamos nessa terra. Então, o sofrimento vem para revelar essa condição do cristão espiritual. O mundo sofre, se desespera, né? Perde sua vida ou dá cabo de sua vida, né? Muitas famílias são desfeitas por causa de uma tribulação, não é? Uma crise financeira, uma crise nos relacionamentos, as famílias são despedaçadas, crianças são abandonadas, né? Maridos agridem as esposas. A família tem sido atacada nesse sentido, mas os cristãos não, passam pelas mesmas lutas, as mesmas dificuldades, mas ele tem a paz do Senhor Jesus, a paz que excede o entendimento. E mesmo com as experiências que ele teve, Paulo, ele preferiu então se gloriar nisso, no sofrimento. E ele traz esse ensinamento para a igreja, traz esse ensinamento para nós, de que se nós sofremos com Cristo, nós seremos exaltados com Ele também. A segunda lição que nós aprendemos com o sofrimento é que o sofrimento torna o cristão mais humilde. Não é? Versículo 7 aí, do capítulo 12 de Coríntios. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, assim, a fim de que não me exalte. Qual era o motivo daquele espinho? Qual é a finalidade daquele espinho? Qual a finalidade daquela dor? É para que ele não se exaltasse. Muito se fala sobre o espinho da carne, né? Se era realmente uma doença, se era um espinho de verdade na carne, mas os estudiosos concordam, e a grande parte, né, da igreja concorda na linha de que esse espinho era uma enfermidade, que ele tinha adquirido durante as suas viagens missionárias, né? E essa enfermidade afetava muito o corpo de Paulo, né? E ele sofria com isso. Tanto sofria que ele pediu para Deus por 3 vezes para que tirasse esse espinho da carne. E aí, quando a gente olha para a nossa humanidade e olha para a grandeza de Deus, para o poder de Deus, para a eternidade de Deus, nós reconhecemos que nós não somos nada diante dele. Um Deus tão grande pode habitar num coração tão falho como o meu. Então, isso faz com que eu me segure, isso faz com que eu não me exalte, isso faz com que eu seja humilde. Né, Miguel? Isso faz com que nós sejamos o último e não o primeiro, né? Não buscar as primeiras posições, não buscar ser aquele que tira vantagem diante dos outros, mas aquele que serve, aquele que assiste. Depois nós vamos ver como que Paulo assiste à igreja. Ele prefere que a igreja vá avante do que ele mesmo. Ele dá a sua vida por amor daquela igreja. Então, o espinho da carne é razão para que Paulo não se ensoberbecesse. E Paulo tinha várias razões para se exaltar, sim ou não? Quando ele chega lá em Éfeso, e aquela cidade toda entregue à idolatria, né? O Apolo, o evangelista Apolo, já tinha passado por lá, já tinha pregado a palavra, e alguns discípulos tinham se convertido, sim, mas quando Paulo chega, ele estabelece uma escola de ensinamentos, né, escola de Tirano, e ele começa a ensinar aqueles poucos apóstolos, e aquele evangelho começa a se espalhar por toda a Ásia, há milagres, há cura, há sinais e prodígios. Os feiticeiros começam a queimar livros nas ruas, nas praças.
Ou seja, o ministério de Paulo foi marcado por várias vitórias também, vários sinais e prodígios, ao mesmo tempo que foi marcado por vários sofrimentos, naufrágios, açoites, apedrejamento, né? Foi expulso de uma cidade. Conta uma das histórias que ele estava pregando e alguém começou a questionar e ele foi apedrejado e dado como morto. E alguns discípulos foram lá, tiraram ele, né, já que ele estava como morto, pararam de jogar pedra. Você já levou uma pedrada uma vez? Quem já levou uma pedrada aqui? Dói, não dói uma pedrada? Imagina uma pedrada na cabeça. Faz assim, ó, bem forte. Ó, já dói só com o dedo, imagina uma pedrada. Ele não levou uma pedrada, ele foi apedrejado. Várias pedras. Nós vimos a história de Estevão. Estevão morreu apedrejado, né? Quer dizer, não foi uma pedrinha, não foi uma estilingada, foi apedrejamento para matar. Assim como Estevão morreu, o Paulo também poderia ter morrido. E foi dado como morto até, ele estava esfacelado no chão. Imagina o estado de um homem apedrejado, sangrando, sem movimento, talvez até sem respirar. E ele foi dado como morto, então os caras que jogaram pedra viraram as costas e foram embora. E ele estava ali, no chão. E os discípulos foram lá, pegaram ele, levaram para um lugar seguro, cuidaram dele, trataram das feridas, e quando ele levantou, a primeira coisa que ele fez, eu vou voltar lá para pregar. Paulo, ele tinha convicção do seu chamado. Acho que nós precisamos, nós cristãos, nós precisamos ter convicção de quem nós servimos. O que nos faz desistir, será, hein? O apedrejamento não fez Paulo desistir. O apedrejamento, na verdade, fez Paulo se encorajar, se fortalecer. Ele falou assim, mas os discípulos podem ter falado, né? Ah, mas eles te apedrejaram, você vai voltar lá? Eles não me mataram, então quer dizer que eu tenho que voltar. Enquanto eu não morrer, eu não vou parar de pregar. Talvez esse era o raciocínio de Paulo. Isso tornava ele, traz para nós, né, nós como cristãos hoje, duas lições pelo menos. Nós precisamos ter convicção da nossa fé, do nosso chamado, e tendo convicção desse chamado, sabendo o Deus que nós servimos, e em nenhum momento nós podemos nos exaltar, né? Nós temos que ter convicção também, ou consciência da nossa natureza humana, que é falha, que é pecadora, mas Deus nos assiste na nossa fraqueza. Terceira lição que nós aprendemos com o sofrimento é: o sofrimento faz nos aproximar de Deus, né? Isso faz com que o cristão reaja a favor de si mesmo. Quantas vezes nós estamos lá no bem bom, né? Tudo está correndo bem, a conta está gorda, né? O corpo está exalando saúde, a família está feliz, não chove, não molha, está tudo bem, e aí a gente esfria um pouco na fé, para de buscar Deus, acomoda na nossa folga, né? No nosso conforto. E aí vem um pouquinho de desconforto, a gente começa já a clamar, começa a orar, começa a fazer campanha de oração, de jejum. Então, o sofrimento serve para isso também, né? Para nos aproximar de Deus e aprender com o sofrimento. O espinho na carne fez com que Paulo pedisse a Deus por 3 vezes, né? Que tirasse o espinho da carne. O apóstolo desejava que o espinho fosse removido e dirigiu-se a quem era capaz de fazê-lo. Quem poderia tirar? Somente Deus. Então ele se dirigiu a Deus. E contra o que se podia esperar, o apóstolo não obteve remoção que pediu, mas saiu encorajado e fortalecido. Muitas vezes o sofrimento faz que nós possamos ser mais robustecidos, né? Sejamos mais preparados para as lutas. Talvez você, mais do que eu, já tenha passado por muitas lutas, né? E hoje, quando vem uma nova luta, você já encara ela diferente do que antes, né? Quando era mais jovem, ou quando... Eu mesmo, eu falo por mim, eu já passei por tantas coisas, apesar, né, do pouco tempo, mas muitas coisas de adversidades, de luta, né? E quando vem uma luta agora, nos dias atuais, eu encaro de forma diferente. Eu penso assim, Deus esteve comigo até agora, Deus não vai me abandonar nesse momento de novo, né?
E muitas vezes nós entramos nas frias, né, da nossa vida. As lutas vêm por nossa culpa mesmo, por nossas falhas. Né? Mas Deus não nos censura, Deus não nos acusa, Deus fica conosco, Deus nos abraça nas nossas dificuldades, Deus nos encoraja, Deus nos fortalece. Quando Paulo pediu para que tirasse esse espinho, qual que foi a resposta de Deus? Então, a quarta lição que nós aprendemos é no sofrimento que Deus dispensa a sua graça, é no sofrimento que Deus derrama o bálsamo. Né? Deus talvez não vai te tirar do sofrimento, Deus vai te dar o bálsamo que cura a dor no sofrimento. Deus não vai te evitar de você passar por uma tribulação, mas Ele vai pegar no seu braço, vai pegar na sua mão e vai passar junto com você. Deus não vai tirar da fornalha, mas Ele vai andar com você dentro da fornalha, e nenhum fio de cabelo da sua cabeça vai pegar fogo, em nome de Jesus. A palavra de encorajamento dirigida a Paulo foi: a minha graça te basta. Era como se o Senhor dissesse: eu não removerei o espinho, mas farei algo melhor. Darei a graça para você suportá-lo. Isso significa que há uma disponibilidade de Deus de derramar graça sobre a nossa vida. Há um depósito em Deus, há uma fonte em Deus, que muitas vezes nós não nos abastecemos dela. Muitas vezes nós esquecemos, muitas vezes nós não buscamos essa fonte. E o sofrimento pode nos levar a isso, né? A fonte dele. Talvez se a gente não passasse por algumas tribulações, nós não buscássemos como nós buscamos hoje. Essa graça capacitaria o apóstolo a lidar com os espinhos e dar continuidade ao seu ministério. Por que nós estamos firmes ainda? Por causa da graça de Deus. A graça do Senhor Jesus, as misericórdias do Senhor Jesus é a causa de nós não sermos consumidos. Quinta lição que nós aprendemos com o sofrimento. O sofrimento é para aperfeiçoar no cristão o poder de Deus. Versículo 9 e 10 do capítulo 12. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia. O poder de Deus aperfeiçoa em nós, na nossa fraqueza. A resposta do Senhor não trouxe decepção ao apóstolo Paulo, e não deve trazer decepção a nós. Quando nós buscamos a Deus uma solução de um problema, muitas vezes Deus não soluciona aquele problema, mas Ele te dá graça, te dá poder, te dá sabedoria, discernimento para resolver aquela situação. Então, Ele não trouxe decepção para o apóstolo, mas trouxe uma explicação, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A atuação do poder de Cristo na vida do apóstolo era mais importante do que a ausência da dor e da perturbação. O Evangelho é marcado pela cruz, pela coroa de espinho, mas ele é marcado também pela glória, pela ressurreição. O Evangelho de Cristo é marcado pelo sofrimento, pela esbofeteada, pelos chicotes, mas ele é marcado também pela graça, pela cura, pela libertação. É o próprio apóstolo Paulo que diz, que as tribulações momentâneas que nós passamos nessa terra não são de se comparar com a glória que é de ser revelada. Então há um contraste todo o tempo na vida do cristão entre sofrimento e salvação, dor e cura, morte e ressurreição, e salvação, glorificação, perdão e salvação. Há esse embate todo o tempo na vida do cristão, e nós precisamos ficar firmes na fé, ainda que passamos por tribulações, nós precisamos confiar naquele que nos chamou. Paulo tinha a convicção daquele que tinha chamado. Vai lá no capítulo 1 de 2 Coríntios,
ele explica um pouquinho sobre o motivo das nossas tribulações, ou por que nós passamos por sofrimento. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Ele dá graças a Deus, ele fala: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ou seja, qual que é o propósito da tribulação? Para que sejamos consolados por Deus e com essa consolação com que nós fomos consolados, nós possamos consolar os outros. Olha que ministério poderoso que nós temos. Olha que responsabilidade também, não é? Às vezes nós nos sucumbimos à nossa fraqueza, sucumbimos ao nosso sofrimento e pensamos: o mundo gira somente ao redor de nós, todo mundo tem que me ajudar, todo mundo tem que me salvar, eu sou o coitadinho. Mas não, é Deus que nos consola para que nós possamos consolar os outros. Eu acho que nós, como cristãos verdadeiros, autênticos, que confessamos essa palavra que nós estamos pregando aqui hoje, se nós entendemos isso, se nós entendemos essa lição de hoje, de que o sofrimento, ele é talvez um caminho para que a graça de Deus venha sobre nós, é um caminho para que o poder de Deus venha se aperfeiçoar em nós, se nós entendermos isso, de que o sofrimento nos traz poder, nos traz graça, nós vamos começar a olhar para o lado e ver que tem muita gente sofrendo mais do que nós. E mesmo nós, com o nosso sofrimento, nós podemos ajudar o outro. Mesmo nós sangrando, a gente pode chegar na igreja e dar uma palavra de fé para o irmão e o irmão ser curado. Quando a igreja entender isso, de que o seu sofrimento não é para a morte, de que o seu sofrimento é um tempo de tratamento de Deus, é um tempo de derramamento de graça e de poder, esse crente ele vai transbordar desse poder, dessa graça, e vai começar a cuidar das outras pessoas. E aí então nós teremos uma igreja curada, porque um vai cuidar do outro, um vai ter o outro por mais prioridade do que ele mesmo. O próprio Paulo já escreveu dizendo que nós temos que olhar para o outro, né, com mais prioridade do que a nós mesmos. Esse é a essência do Evangelho. Nós vamos para o final aqui da lição, que diz a defesa final do Evangelho, do apostolado. Capítulo 12, versículo 11 a 18. Capítulo 12 dos Coríntios. Então, nesse capítulo, ele nos apresenta uma experiência sobrenatural e o sofrimento do apóstolo Paulo através do espinho. E nós entendemos que ele dá mais ênfase ao sofrimento do que à experiência, porque a experiência, por si só, é uma experiência pessoal, não resulta em nada. Ele nem pode sequer falar as palavras que ouviu, mas o seu sofrimento resulta em graça, em poder, pelo qual ele pode também ajudar as outras pessoas. A partir do verso 11 diz assim: tenho-me tornado insensato, a isto me constranges. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência, por sinais, prodígios, poderes miraculosos. Veja que ele é obrigado, né? Ele é constrangido a se colocar como alguém mais importante do que os outros, né? E é totalmente um discurso contrário a tudo que ele já havia falado. Lembra que ele falava de colocar o outro como prioridade, né? O amor, ele não se vangloria, o amor, ele não tem vantagem para si mesmo, né? Não busca suas próprias vantagens, seus próprios prazeres, e ele, toda a vida dele é dada para os outros, mas nesse momento, para defender o seu apostolado, ele fala que em nenhum momento ele foi inferior
aos outros apóstolos, e que o ministério dele foi marcado por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me a esta injustiça. A igreja de Coríntios foi tratada igualmente como todas as outras. A única diferença foi que Paulo não quis receber da igreja de Coríntios as ofertas, o cuidado. Todo o tempo aqui ele fala por 2 ou 3 vezes: eu não quis ser pesado a vocês. E foi aí que os falsos apóstolos pegaram ele. Fala assim: ele não é apóstolo porque ele não quis a oferta de vocês, E o contrário, nós queremos. Pode ofertar para mim. Se não ofertou para Paulo, oferta para mim. E Paulo fala assim: se é por isso que vocês estão me acusando, me perdoa essa injustiça, porque eu permiti que as outras igrejas fossem abençoadas em me abençoar, e eu não permiti que vocês me abençoassem. Uma lição que não está aqui no livrinho, mas que nós aprendemos nesse versículo é que toda vez que nós ofertamos, nós é que somos abençoados. Veja que Paulo fala: me perdoe a injustiça, ou seja, é injusto uma igreja não contribuir, Muitos diriam: ainda bem que eu não preciso contribuir, mas é injusto porque quando nós não contribuímos, nós não participamos da bênção de Deus, Isso faz parte da bênção de Deus. Então, de certo modo, Paulo privou aquela igreja de ser abençoada no quesito prosperidade, Não deixou que ela o abençoasse. Versículo 14: eis que pela 3ª vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos terei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas, em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Ou seja, aqui mostra a apresentação das credenciais do apóstolo, falando dos sinais e prodígios, e fala do amor do pastor pela igreja. Paulo fala assim: eu, de boa vontade, versículo 15, me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol de vocês. Ainda que vocês nem me amem, ainda que vocês não retribuam o amor que eu tenho por vocês, eu vou me gastar por vocês. Paulo está fazendo uma declaração aqui para a igreja, O amor do pastor pela igreja. Como Cristo se entregou pela igreja, Paulo estava se entregando por aqueles irmãos de Coríntios. Ele estava falando: eu amo vocês, ainda que vocês não me amem. Paulo queria o crescimento espiritual deles, Ele diz assim: pela 3ª vez eu quero ir ter com vocês, mas eu não quero ser pesado também para vocês. Eu não vou atrás dos vossos bens, eu vou atrás de vocês. Eu estou indo aí porque eu procuro vocês, eu não procuro os bens de vocês. Eu estou indo aí preocupado com vocês. Paulo estava preocupado com o crescimento espiritual daquela igreja, E não pelos bens materiais dela. A sua preocupação maior era com as pessoas e não com as coisas. Dispunha-se a servir-lhes como pai, enriquecendo espiritualmente os seus filhos. E ele faz uma alegoria aqui, Não convém que os filhos entesourem os pais, mas os pais entesourem os filhos. É uma lição para nós pais também, Nós podemos traduzir isso para a nossa vida de pai e filho, Muitas vezes, os pais exploram os filhos, fazem com que os filhos trabalhem mais para se entesourar, mas na verdade é o contrário, é o pai que tem que deixar a herança para o filho. Não é o filho que enriquece o pai, mas é o pai que enriquece o filho. Isso que ele quis dizer. E mostra também a manifestação desse amor quando ele diz: eu vou me deixar gastar por vocês. É um amor sacrificial. Ele estava pronto a sacrificar-se por aquelas almas. O bem-estar espiritual deles era mais importante do que a reputação de Paulo. Na verdade, Paulo estava defendendo o seu apostolado não por causa da sua reputação, não porque ele queria ser reconhecido como um apóstolo, mas ele estava preocupado, na verdade, com a estrutura espiritual da igreja. Imagina que ele deixa isso passar, ele deixa que os irmãos acreditem
que ele não é um apóstolo verdadeiro. Então aqueles irmãos iriam se desviar, porque imagina, todo tempo você segue um padrão, né, um tipo de pregação, e você descobre depois de 14 anos que aquela pregação é falsa. E aí você, para onde eu vou agora? Se aquilo é falso, não tem mais nada para onde eu ir, acaba se perdendo. Então, eu entendo que quando o apóstolo Paulo ele se propõe a defender o seu apostolado, na verdade ele não estava defendendo a sua própria reputação, ele estava defendendo a integridade espiritual da igreja. Ele falava assim para a igreja: igreja, fique firme, pode ter certeza, o meu apostolado é verdadeiro, o meu apostolado veio de Jesus, as palavras que eu preguei são verdadeiras, se você seguir esses mandamentos, vocês serão salvos. É isso que ele estava preocupado, com a integridade espiritual da igreja. Ele tinha consideração pela igreja, apesar da incompreensão da igreja. Versículos 16 e 18. Pois seja assim, eu não vos fui pesado, porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. Porventura vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos as mesmas pisadas? Mesmo quando ele enviava os seus discípulos, aqueles discípulos como Tito, não era pesado à igreja, não ia lá para explorar a igreja. Paulo tinha uma consideração pela igreja de Corinto. Paulo havia demonstrado aos coríntios toda a consideração, mas nisto também não encontrou reciprocidade. Nunca os havia explorado, nem mesmo com seus colaboradores. A recusa de Paulo em receber sustento financeiro dos coríntios foi mal interpretada, e aí os seus adversários usou isso para acusar Paulo. Achou isso um grande problema, porque Paulo recusou a oferta da igreja. A crítica dirigida ao apóstolo não se originou entre os crentes, mas entre os inimigos. O erro de Coríntios foi dar ouvido aos inimigos. Então aqui fica uma lição para nós, ó. Gente de fora não poupa palavras nem atos para denigrir o caráter e manchar a reputação dos servos de Deus. Por isso, todo cuidado é pouco. Amém? Então não vamos dar ouvidos aos de fora. Vamos ficar firmes na palavra de Deus e nos nossos pais da fé, né? Aqueles que nos orientaram. Conclusão da história, do capítulo. O modo como o apóstolo Paulo lidou com o sofrimento serve de modelo para mim e para você. Nenhum texto das Escrituras fala mais poderosamente do que este, né? Do versículo 1 ao versículo 10. Talvez seja o texto mais fiel a como o cristão deve lidar com o sofrimento. Então, se você está passando por alguma situação e você não compreende, leia esses versículos, releia esses versículos. Entenda como o apóstolo Paulo passou por essas situações. Passou por açoites, passou por naufrágios, passou por apredejamento, passou por dúvida do seu apostolado e também com o espinho na carne, uma enfermidade. Como que ele enfrentou tudo isso? Os sofrimentos servem para revelar a condição espiritual nossa como cristãos, serve para nos humilhar, quebrar o nosso orgulho e nos aproximar de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus, Ele dispensa a sua graça e o seu poder sobre a nossa vida. Se ainda estamos longe de admitir que o sofrimento tem fins nobres para Deus, que a partir dessa noite, a partir desse ensinamento, se até hoje você não entendia que o sofrimento era para te aperfeiçoar, para te aproximar de Deus, para que Deus pudesse mostrar a sua graça e o seu poder, então que nós possamos começar hoje a ter essa consciência, né, que o sofrimento com Cristo equivale também à exaltação com Ele. Fique em pé no seu lugar, nós vamos orar. Que nós possamos ter o entendimento de que a graça de Deus nos basta, que nós possamos viver de acordo com essa graça, com esse poder de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, que essas palavras, ó Pai, possam ressoar e reverberar no nosso entendimento, no nosso coração, na nossa alma. Que esses ensinamentos, ó Pai, possam
martelar o nosso espírito, martelar o nosso entendimento, até que ele seja inculcado em nós, até que ele seja imprimido em nós. E quando nós passarmos por sofrimentos, nós possamos entender e compreender e saber o que Deus está querendo com aquilo, qual é o propósito de Deus naquela situação, e que nós possamos buscá-lo todo o tempo, Pai, não só nos sofrimentos, mas especialmente nos sofrimentos, que nós possamos buscá-lo, e não desanimar, e não, ó Pai, nos sucumbir, mas buscar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa voz, ó Pai, com todo o nosso ser, e que nós possamos receber de Ti graça nesses dias, ó Pai, graça para passar por esses tempos difíceis, graça para passar, ó Pai, por talvez enfermidades. Se tem alguém que está enfermo aqui, que está ouvindo essa palavra, está enfermo, que o Senhor derrame graça sobre a tua vida. Oramos por cura, oramos por libertação, oramos por salvação, mas nessa noite nós queremos orar por graça também, Pai. Graça, Senhor. Fortalece o meu irmão, fortalece a minha irmã, que ele seja robusto na fé, em nome de Jesus, que ele possa crescer, amadurecer na fé, e reconhecer que mesmo na dor, no sofrimento, é o poder de Deus sendo aperfeiçoado em nós, é o poder de Deus sendo manifesto em nós, e a consolação que nós recebemos de Deus, nós possamos derramar na vida do outro, ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos levantar nossos olhos, e que aquele que está andando cabisbaixo, aquele que está andando prostrado, talvez nessa noite você não está aguentando mais essa vida de sofrimento, em nome de Jesus, eu oro a Deus que possa levantar a sua cabeça, olhe para o alto, de onde vem o socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra, foi o Senhor que te fez, foi o Senhor que te formou, Ele conhece todas as células do seu corpo, conhece todo o seu emocional, Ele vai te sustentar nesses dias difíceis. Senhor Deus, sustenta a tua igreja, sustenta a vida do nosso pastor, ó Pai, nesses dias difíceis de luta, ó Pai. Nós sabemos que o ministério não é fácil, assim como o apóstolo Paulo, ó Pai, ele foi requerido, ó Pai, para defender o seu apostolado. Muitas vezes o pastor, ó Pai, os pastores, ó Pai, auxiliares, são requeridos também, ó Pai, são afrontados, ó Deus. Ó Pai, nós pedimos a tua graça sobre a vida do pastor Fernando, ó Pai, que o Senhor venha fortalecer a vida dele, ó Pai, e que caia por terra, ó Pai, todos os ataques, caia por terra toda a seta inflamada do maligno, e que o teu poder se manifeste na vida dele, no abrir da boca, no levantar da mão, na oração, o teu poder manifeste na vida dele, ó Pai, que da mesma forma que o Senhor abençoou a vida de Paulo com sinais e prodígios, que a vida e o ministério do pastor Fernando seja marcado, ó Pai, por sinais e prodígios, em nome de Jesus. Oh Pai, que nós possamos como igreja, Deus, entender qual é o nosso chamado, a quem nós servimos, ó Pai. Nós não servimos a homens, nós servimos ao Deus dos céus que nos chamou, e Ele que selou o nosso chamado com o seu Espírito, e através do seu Espírito, ó Pai, que nós possamos passar por todas as dificuldades e tribulações da vida. Venha encher o nosso coração de paz, esperança, Pai, de fé, em nome de Jesus, que possamos ser cristãos autênticos, ó Pai, verdadeiros, que não sucumbamos diante das tribulações, mas possamos passar por elas pela força do teu poder, Pai. Não solte as nossas mãos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Possamos levantar a cabeça, olhar para o lado e ver que tem pessoas também que sofrem mais do que nós e que nós podemos abençoá-las, ó Pai. Quando nós abençoamos, nós somos abençoados. Quando nós damos, nós recebemos mais. Então, que nós possamos ter essa consciência do apóstolo Paulo, ó Pai, de se gastar e se deixar gastar por amor da vida, por amor das almas deste lugar, por amor das almas dessa igreja, da igreja de Nazareno Campos Elíseos. Nós queremos deitar nossa vida aqui neste altar e dizer, Senhor, gasta, usa, Pai, nossas vidas, gasta ela em favor das vidas dessa igreja, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser canais, ó Pai, não apenas depósito da consolação de Deus, mas canais da consolação de Deus, que nós possamos derramar sobre a vida dos nossos irmãos essa consolação, esse Espírito, essa graça, esse poder, em nome do Senhor Jesus, que a igreja do Nazareno possa ser conhecida, Pai, como a igreja que auxilia as pessoas, que levanta o caído, ó Pai, que dá uma palavra de consolo, ó Pai, que levanta, ó Pai, o depressivo, que
Acolhe, ó Pai, aquele que está enfermo, em nome do Senhor Jesus. Nós abrimos a nossa casa, Senhor, abrimos a nossa igreja, para que o Senhor traga para nós, ó Pai, os necessitados. O Senhor Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Nós abrimos a igreja aqui, ó Pai, para que o Senhor envie para nós os cansados e sobrecarregados, que através do poder do Teu Espírito, através do Senhor Jesus, nós possamos consolar essas vidas, nós possamos aliviar os seus fardos, que elas possam sair daqui renovadas, possam sair daqui dessa igreja, ó Pai, curadas, possam sair daqui com a salvação e com a convicção de um Deus do céu que nunca nos abandona, que nunca nos deixa só. Em nome de Jesus, um Deus consolador. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa os irmãos presentes nesse lugar, que eles possam levar essa palavra, ó Pai, de consolação, de paz para suas casas, em nome do Senhor Jesus. E toda vez que formos requeridos, nós possamos ter uma palavra de fé, uma palavra de paz para dar para essas pessoas, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Deus abençoe, irmãos, fique com Deus. Vai na paz do Senhor, amém? Glória a Deus.